tanto saúde quanto educação voltarão a serem atendidas pela nova regra fiscal de acordo com os mínimos constitucionais, 15% e 18% da receita líquida corrente. Essas rubricas, portanto, saúde e educação, não apenas estarão livres do teto de gastos, como também escaparão do condicionamento geral, isso é, o crescimento do gasto real atrelado a 70% do crescimento da receita de um ano em relação ao ano anterior. Ambas áreas, em bom português, incorporarão 100% da evolução real das receitas, porque elas voltam a ter um índice fixo da receita, não importa qual seja a receita, como orçamento desses dois setores. Essa medida não traz fortes avanços sociais, inclusive de investimentos, como prevê o governo? Com a palavra, Joana Salem. Olha, eu acho que a expressão fortes avanços sociais é um pouco forte, né? Eu considero que é positivo, é muito importante que a saúde e a educação tenham sido retiradas. Era uma promessa do Haddad, ele já tinha dito que ele ia retirar ou que ele ia recompor o orçamento, pelo menos de 2017, e tentar, né, de alguma forma, expandir isso. Porém, fortes avanços sociais é algo que significa. Para que houvesse fortes avanços sociais, seria necessário que o arcabouço fiscal não existisse, porque seria necessário que o gasto ampliasse ainda mais além do que permite a Constituição ou do que permite esse arcabouço, né? Eu vou explicar essa compreensão que eu tenho pelo fato de que a queda dos recursos de saúde e educação nos últimos 6, 7 anos foi muito brutal, né? Desde 2016, a educação perdeu mais de 30 bilhões de reais. Né? Então, sucessivamente, o orçamento da educação foi sendo dilapidado. Houve um período, durante os governos do PT, que o orçamento da educação cresceu, né? Depois, deixa eu ver se eu estou com um gráfico aqui. Eu estou com um gráfico, mas ele está em JPEG, não é num link. Depois eu acho o link para mostrar. A curva é de crescimento dos gastos com educação exatamente até o golpe, até 2015. E aí depois de retração dos gastos com educação. Então, e sem falar do governo Bolsonaro, que muitas vezes tinha recursos previstos e não executados, porque o orçamento brasileiro tem esse truque, né? Que você prevê a rubrica, mas você não executa. E todas as vezes em que se falou confisco do dinheiro da educação, que quase todo ano do governo Bolsonaro, teve algum momento em que se disse o governo Bolsonaro retirou da educação tantos bilhões. É porque ele retirou da verba de execução. Teve alguns anos que o Bolsonaro executou metade do recurso previsto. Né? Então, a situação na saúde e educação é muito calamitosa. Nesse sentido, reconstruir o orçamento de 2017 é o passo número 1. É muito importante que isso seja feito. Né? Porém, é importante a gente também abrir a perspectiva, que é da luta dos movimentos sociais de saúde e educação, que defendem margens de gasto de investimento social nesses dois setores maiores do que, historicamente, tem se gasto, inclusive no período dos governos Lula. É preciso que o governo tenha uma agenda positiva. Não dá para o governo estancar na recomposição do período pré-Bolsonaro. A gente não quer voltar para 2016, né, para recomeçar em 2016. A gente precisa de uma agenda positiva e que, sobretudo, gere melhorias imediatas. Isso é uma coisa que vários dos comentaristas de outubro estão reivindicando e eu concordo com muitos deles, né? É preciso que o governo tenha uma política de melhorias imediatas nos setores sociais, no emprego, na renda, na saúde e na educação, porque é isso que vai dar a base de sustentação de apoio político para que se torne cada vez mais difícil para as classes dominantes realizarem algum tipo de golpe ou de impeachment golpista. Então, é preciso ter políticas imediatas e positivas. Só recompor o orçamento perdido não é suficiente. Com a palavra, Eduardo Costa Pinto. Breno, esse ponto que você trouxe nessa pergunta, acho que para mim ainda até hoje não está claro. Viu? Quem está assistindo a gente aqui comentou o quanto está fora ou não. Uma dúvida, e realmente o secretário da Receita, o quanto ele está fora, mas se globalmente o orçamento inteiro vale os 2,5 ou não, porque se tiver,
vai comprimir as outras rubricas, os outros ministérios. Então, esse ponto, então, que aparentemente está fora, e é bom lembrar, isso é uma fala do Lula quando ele viu o primeiro arcabouço lá atrás, que ia ser apresentado, e demorou mais 2 semanas para apresentar, quando o Lula disse que gastos de saúde e educação não era gasto, era investimento, né? Ele usou esse termo e isso apareceu. Agora, para mim não está claro, Breno, ainda, como é que eles vão fazer essa compatibilização. Porque vamos pensar o seguinte: se eu tirei gastos em saúde e educação do teto, né, da regra, isso pode significar uma aceleração significativa, tá, dos investimentos no momento inicial. Se eu tenho um aumento de receita agora, né, vamos supor de 4%, eu estou fora, eu tenho 4% a mais, né, além da questão, vamos supor que 5%. Eu vou repassar 5% com aumento dos gastos de saúde e educação de um ano para o outro. Isso pode significar investimento pesado e recomposição até maior do que uma trajetória. Então, não sei, isso para mim ainda não está tão claro, porque se isso está fora, e se você aumenta a arrecadação rápido, isso pode dar, vamos dizer assim, uma variação significativa, uma pancada boa nos gastos e no investimento nessas duas áreas, funcionando como motor, né, do crescimento em saúde e educação. Então, assim, eu desconfio que eles vão botar alguma coisa de segurar isso. O próprio Seron, acho que é o Seron comentário aqui, que é o secretário do Tesouro, falou que esses meios constitucionais precisam ser mudados o ano que vem. Então, assim, porque se ficar fora completamente, isso pode funcionar como motor do crescimento significativo, a depender do estímulo na questão da receita, se ficar fora de todas as medidas. Desconfio que eles vão encaixar em algum momento, Breno. Eu desconfio que isso vai ser encaixado, porque senão, eu acho que tem a possibilidade de mudança expressiva e o investimento em saúde e educação passa a ter um papel dinamizador enorme, porque isso ficaria fora dessas restrições vinculadas basicamente à questão das receitas. Claro que tudo isso que eu falei depende de puxar a receita de um ano para o outro. Então, acho que pode, mas não está claro para mim a regra, mas se isso ficar desse jeito como está esse ponto, sim, se você puxa a receita, você vai ter automaticamente aumento de gasto e investimento significativo nesse setor que é tão relevante. Com a palavra, Luiz Fernandes. Ao meu ver, essa é uma questão central que vai transcorrer no Congresso, no debate no Congresso, né? Vai ter o texto, e no debate do Congresso, até essa questão sobre os fundos constitucionais sociais, a questão do orçamento de capital, a questão dos investimentos fora da regra ou não, enfim, são questões que vai depender até mesmo da pressão dos movimentos populares, vai depender da própria correlação de forças dentro e fora da institucionalidade para você fazer esse debate. Se saúde e educação estiver fora da regra, eu corroboro com o Eduardo, eu acho que é um grande avanço. E, de fato, pode ser um dinamizador do investimento público para o nosso processo de crescimento e desenvolvimento. No entanto, se estiver dentro da regra, corre o risco de você comprimir gastos com investimento e em outros setores, como, por exemplo, até mesmo a política de valorização do salário mínimo, que se relaciona diretamente com o próprio orçamento da Seguridade Social, etc. Então, eu acho que essas questões, eu acho que é muito importante a gente ver o novo arcabouço fiscal, inclusive, não como algo dado, né? Até por ser um governo de frente ampla, e a gente viu até o exemplo ali na própria reforma do ensino médio, né? Você tem uma abertura para você fazer pressões e conseguir algum tipo de avanço. O problema é quando a esquerda e os movimentos sociais se encolhem e não exercem essa pressão organizada até mesmo para conseguir algum tipo de avanço. Eu acho que e algo que até a Joana mencionou, que eu acho muito importante, dessa agenda positiva, além desse debate fiscal,
e da reforma tributária, que já começa a dar um ruído em diversas frações da burguesia, reclamando dessa questão da arrecadação, etc., você vai ter também acho que um debate importante para a esquerda se debruçar, que são as leis de execução orçamentária, né, que tem esse ano, e que a gente vai, acho que é algo para se debruçar, para você conseguir ter algum tipo de avanço nas áreas aí sociais, de educação, saúde, seguridade social, investimento público, enfim. Eu acho que essa luta contra a extrema-direita amadureceu diversos campos, diversas tradições na esquerda, para a gente ter um caráter, no plano tático em especial, também mais propositivo, para você conseguir ter uma melhoria nas condições materiais da classe trabalhadora no plano também imediato. Então, acho que é isso mesmo. Vamos à última pergunta da noite. Uma das grandes apostas do governo, em seguidas entrevistas e eventos, o ministro da Fazenda tem reafirmado isso, é de que a nova política fiscal, a nova regra fiscal, o novo arcabouço fiscal, ele abre as portas para a queda da taxa de juros, da taxa básica de juros determinada pelo Banco Central. E essa seria uma aposta fundamental para reduzir a pressão sobre a própria dívida pública, para baratear o crédito e para abrir caminho para o investimento privado. O ministro da Fazenda foi muito claro ao dizer, abro aspas, o crescimento da economia não virá pelo lado fiscal, mas pelo lado monetário, com a redução da taxa de juros. A regra fiscal ajuda a derrubar a taxa de juros. E é por ali que virá o crescimento da economia, fecha aspas. Qual é a avaliação que vocês fazem sobre esta aposta do ministro da Fazenda? Com a palavra, Eduardo Costa Pinto. Acho que essa é a aposta mais furada. Eu acho que se ele contar com a questão da receita e esse enfrentamento, pode ser o elemento dinamizador e puxar o próprio piso da formação bruta de capital de 75 bilhões. É bom lembrar que nesse ano está correndo em 47. Se aumenta de 47 para 71, você está crescendo fortemente de um ano para o outro a formação bruta de capital. Por que eu acho que essa é meio furada? Porque é achar que vai ter uma lógica de operacionalização em que você tem um cenário externo de crise, de tensão. Mais ainda, que você tem, os bancos centrais do mundo fazem isso, e esse atual, no caso brasileiro, isso é muito reforçado, que é garantir o preço dos ativos financeiros, tem uma tendência de queda do valor acionário mesmo, porque as empresas já não vão ter aquele lucro esperado, a taxa de juros está alta. Então, o pessoal corre para os títulos da dívida. Ao mesmo tempo, se garante uma rentabilidade para boa parte dessa burguesia financeira. E o Campos Neto não vai reduzir. O Campos Neto, vamos trabalhar o seguinte, se você reduz 0,25 a cada nova reunião, que não vai ser o caso do Campos Neto, você vai chegar quase no final do mandato dele, que é daqui a 2 anos, com taxas de juros reais ainda elevadíssimas. Isso não vai alterar, tá, a questão do financiamento do investimento, isso não altera as taxas de captação desse financiamento, isso não cria as condições, tá, inclusive das PPPs. As parcerias públicas e privadas, depende de quanto você vai garantir de rentabilidade para o setor privado, e tem a questão do financiamento. Quem que vai realizar esse financiamento? BNDES, mas com esse nível de taxa de juros, quem que vai financiar isso? Né? Então, Breno, essa aposta é a aposta mais furada que posso imaginar. Eu acho que essa, Breno, pode ser esse é um argumento para jogar pressão política em cima do Campos Neto, mas achar que essa trajetória vai significar uma queda de forma mais acelerada, ainda na gestão do Campos Neto, eu acho que a gente vai ver ao final do mandato dele, que daqui a 1 ano, e a gente vai contando de dedo, daqui a 1 ano e meio. E 8 meses, né? Um ano e pouquinho, 1 ano e 8 meses,
as taxas de juros vão estar no patamar ainda bastante elevado. E o Campos Neto, mais do que só um garantidor dos ativos financeiros, o Campos Neto também tem uma dimensão política importante. E se ele puder gerar problema, ele gerará, claro, mas o gerar problema é muito mais fruto de garantir a riqueza financeira dessa situação. O Campos Neto vai operar e não acho que, dos marcos atuais, terá grande redução de taxa de juros, não. Esse é o tipo de argumento da conciliação levada ao extremo, que não irá acontecer. Se tiver de apostar, você vai conseguir alguma trajetória de crescimento nos próximos 2 anos, 3, se você for pelo lado da receita, do jeito que está montado o arcabouço, né, para reduzir as isenções, mas que também não será fácil, não. Então, acho que essa aí é a aposta mais equivocada que tem nesse argumento de que essa taxa de juros vai desacelerar e vai cair, terá patamar muito elevado. Com a palavra, Luiz Fernandes. Eu acho que essa é a principal crítica ao arcabouço, que é a sua estratégia política, né? Você vai apostar na melhora no ambiente dos negócios, em retomar a fada ali da confiança, e você vai apostar no tal do investimento privado numa burguesia aí, brasileira, aqui em especial depois do golpe da Lava Jato, ela se financiarizou ainda mais, né? Como aí descreve aí o próprio Eduardo. Então, essa aposta política, dessa pressão no Campos Neto, está deixando o inimigo jogar dentro do seu próprio campo. Hoje, por exemplo, o Campos Neto ele elogiou o novo arcabouço, no entanto, ele não se comprometeu, em hipótese alguma, a baixar os juros e falou ainda mais. Falou o seguinte: vamos esperar para ver como ele vai sair no Congresso, né? Como que vai ser o texto final. Então, claramente, você não tem aí uma perspectiva nem de uma baixa muito pequena e gradual, ou nenhuma dos juros, e, consequentemente, uma política aí de acomodação, que é uma política muito rebaixada. No entanto, aí até mesmo para a gente caminhar também com uma coisa mais propositiva, está muito claro que dentro dessa frente ampla que é o governo Lula hoje, você vai ter que ter uma organização dos movimentos populares e da esquerda, uma organização ativa e propositiva, né? Que se dispute realmente essa grande temática, até mesmo para defender o governo, para criar as condições para que o governo consiga ter um mínimo de implementação do seu programa popular aprovado nas urnas. Então, acho que é uma crítica aí à estratégia da própria equipe econômica, que, de forma alguma, aí, nós, como um campo aí amplo de esquerda, progressista, a gente pode endossar acriticamente. Com a palavra, Joana Salem. Bom, concordo com o que o Luiz e o Dudu comentaram. É um arcabouço que é contracionista, com essa expectativa de que, eventualmente, isso abriria espaço para investimento privado, né, a partir dessa cadeia de eventos que a fada da confiança produziria, né? E, por trás disso, existe a ideia de que o Estado está abrindo espaço para o investimento do mercado. Agora, tem uma pergunta que a gente tem que acrescentar a esse debate, que é: qual é o investimento privado que se está esperando? De qual setor? Né? Porque é do agronegócio. O setor mais dinâmico da economia brasileira é o setor exportador, o setor mais pujante. E o setor exportador, historicamente, está ligado a atividades que também não são atividades do desenvolvimento da indústria nacional ou de setores econômicos que podem ser considerados um avanço dentro dos termos do capitalismo brasileiro, né? São setores ligados à extração primária exportadora, ao minério de ferro, ao agronegócio. Então, acho muito importante a gente acompanhar, por exemplo, as declarações e as movimentações do ministro da Agricultura do governo Lula, né? Do Carlos Fávaro. A gente não está olhando muito para isso agora, mas ele foi para a China. O Carlos Fávaro foi para a China, ele fez os negócios relacionados com o agronegócio, muito embora o Lula não tenha podido ir.
E eu acho que o Lula ainda aposta muito nesse investimento privado que está ligado a setores retrógrados do capitalismo brasileiro, né? A gente sabe que o agronegócio foi substancialmente uma das principais bases de apoio do golpe de Estado que o Bolsonaro tentou dar, tanto do bolsonarismo do governo quanto do processo golpista que ele desencadeou, do dispositivo golpista do Bolsonaro, e que se o investimento privado que se espera partir desses setores, existe ali um paradoxo do lulismo, que é na medida em que o lulismo aposta nesses setores mais dinâmicos da economia, que via de regra são retrógrados, ele também alimenta o ovo da serpente, porque ele acaba gerando uma ideia de fortalecimento dos setores da burguesia que depois vão abocanhá-lo, que foi o que aconteceu. Então, qual é o setor, afinal, da burguesia brasileira, ou da burguesia interna, para ser mais precisa, porque é uma burguesia que não tem interesses nacionais? Qual é o setor da burguesia interna que o PT pode confiar, ou que o governo Lula pode confiar? É isso que eu ainda não consigo enxergar. Então, tenho a sensação que, às vezes, a gente vive um pouco um déjà vu em piores condições, porque o debate era mais ou menos esse, ali no Lula 2, no Dilma 1, só que não existia o bolsonarismo como existe hoje. Agora a gente tem esse debate recolocado numa condição pior, né? E aí eu acho que são importantes, né, para não ficar só na crítica e na visão negativa da coisa. Eu acho que é importante a gente pensar quais são os caminhos que precisavam ser muito enfatizados pelo governo, como transição energética, né, como infraestrutura de saúde pública, como, enfim, outros setores da economia que nos permitam se desenvolver a partir também de um desenvolvimento social e que não estejam ancorados na velha fazenda da monocultura brasileira. Muito bem.